capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Este é um versículo, é uma passagem que fala da importância da vigília e da oração. Peçam e receberão o que pedirem, procurem que hão de achar, batem que a porta há de se abrir. Aquele que pede, recebe, quem procura, acha. Se baterem, a porta abrir-se-á. Se uma criança pedir um pão ao pai, receberá uma pedra? Se pedir peixe, receberá uma cobra? Claro que não. E se vocês, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, porventura não dará muito mais o vosso Pai do céu coisas boas a quem lhes pedir? Façam aos outros o que querem que vos façam. Ao fim e ao cabo, é isto que ensinam a lei e os profetas. É esta a nossa regra de vida. Portanto, devemos vigiar e orar, estar com atenção também às nossas atitudes e às nossas orações. E tudo que for bom para nós, Deus dá-nos com certeza. É neste sentido que nós também, esta tarde, pelas 15 horas, vamos nos reunir em oração para que Deus nos guie no futuro a seguir e no rumo a dar nos próximos tempos. Então, pelas 15 horas, hoje estaremos aqui reunidos em oração, um culto apenas de oração. Pelas 15 horas, não esqueçam. Vamos agora entoar neste seguimento também o hino 162, Vigiar e Orar.
Vamos ler agora em Levítico 27, versículo 30. Quase que tenho que ir ajudar o Rafael para ver onde é que está o Levítico, porque eu não sei. Ai, Rafael. Ora bem, então diz assim. Os dízimos, produtos da terra, sejam cereais, sejam fruta, pertencem ao Senhor. É coisa sagrada. Se alguém desejar remover estes produtos, terá de juntar mais um quinto ao seu valor. Também ao Senhor pertence a 10ª parte dos animais do vosso gado, dos vossos rebanhos, quer dizer, o 10º dos animais que passam sobre a vara ao serem contados. O que é dado como dízimo ao Senhor não pode ser escolhido na base de ser bom ou de ser mau. Além disso, não haverá substituições, porque se alguma substituição tiver sido feita, ambos, o original e o substituto, pertencerão ao Senhor e não poderão ser resgatados. Portanto, em suma, tudo o que nós temos é do Senhor. Vamos entoar para consagrar as nossas ofertas o hino 296, o primeiro, o quarto e o sexto estrofe. Que o nosso coração esteja sempre aberto para tudo consagrar a Ti, tudo que nos pertence e que na realidade é Teu, seja consagrado com ânimo e com louvor perante o Teu altar. Acompanha também todos os missionários que na realidade saíram dos seus lares e estão a espalhar a Tua palavra por todo o mundo. Nem sempre eles têm facilidade, nem sempre eles têm os corações abertos ao seu dispor e nem sempre as coisas são fáceis para eles. No entanto, eles deixaram tudo para trás para poder seguir os teus mandamentos e para poder seguir o teu mandato de ide e pregai a tua palavra. Também que nós possamos sempre ter a vontade e o desejo de contribuir para o seu crescimento e para o seu trabalho lá nos sítios para onde eles vão ensinar a tua palavra. Acompanhamos também no culto que se segue. Em nome do teu Filho amado, que te pedimos e agradecemos. Nada de nós, hoje quero saudar a todos na graça e paz do Senhor Jesus e quero dizer-vos que hoje os vossos pavilhões auriculares não ouvirão a minha voz durante a pregação, mas estou aqui para
apresentar o nosso irmão, que já é conhecido da nossa igreja, o pastor Helder José Nobre. Ele vai trazer-nos o recado do Senhor hoje. Agradecemos a disponibilidade que ele teve para nos auxiliar neste momento em que nós temos mais dificuldade. E então damos as boas-vindas, dizendo que todo o tempo que irmão precisar, pode gastar a vontade. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, a todos os queridos amigos da Igreja Evangélica Batista de Vieira de Leiria. Estão ali a dizer, tira a máscara. Eu vou ser obediente, tirar a máscara. É bom e ter este espaço também distante. Também dizer aos irmãos que esta semana passou uma pequena constipação lá por casa, mas ainda podemos estar constipados. Não se esqueçam, vêm as constipações e todos os anos entre 2 a 3 milhões de portugueses passam por constipações e gripes, mas nada mais do que isso. Ainda quando entrei veio aquele termómetro, dizia que eu tinha 36, não era 36,5 de febre. Não houve febre, não há nenhuma coisa, apenas um pinguinho no nariz, mas nós também devemos precaver. Quero agradecer ao pastor ter-me convidado para estar aqui, trazer também a saudação da Igreja Evangélica Batista da Marinha Grande, que neste momento é a nossa igreja, que nós estamos a servir, e também dizer-vos que a igreja está num processo de mudança de pastorado. O pastor Joaquim Braz Vieira já deixou o pastorado da Igreja Batista da Marinha Grande e estamos a aguardar e pensamos que no dia 17 de outubro o pastor Mário Conrado iniciará, tomará posse como pastor da Igreja Batista da Marinha Grande pelo tempo que o Senhor desejar. É com grande alegria e emoção eu vejo alguns irmãos com lágrimas nos olhos que eu estou aqui e vocês sabem que eu vos amo. Minha família não pôde vir, mas penso que estão a ouvir bem. Não está a funcionar, pastor. Não está a funcionar. Não há problema. Estão todos a ouvir-me bem. Se não estiverem, façam sinal. Façam sinal que eu tento falar mais alto. Minha esposa e os nossos 2 filhos ficaram em casa para também termos o cuidado com este tempo de gripe. O pequenino iniciou a creche e a Mariana vai iniciar a escola, e então a escolinha também, a pré-primária, e nós estamos também a tentar resguardá-los deste tempo que está aí a caminho e a chegar o outono, e nós queremos então não ter precalços de saúde. Então é com grande alegria que aqui estamos, com entusiasmo que vemos a Igreja do Senhor trabalhando, a Igreja a ser edificada, e também foi muito bom ouvir este tempo de escola bíblica hoje de manhã, dirigida pelo irmão. Pode repetir-me o seu nome, desculpe? Mário. Mário. Também marinhense. Também? Marinhense. Também marinhense. Vieira de Leiria pertence ao conceito da Marinha Grande, não é? Somos todos marinhenses. Foi muito bom ouvir, é bom realmente ver como a Igreja é guiada pela Palavra de Deus, e não há realmente instituição nenhuma, organização nenhuma no mundo como a Igreja do Senhor, em que ela é dirigida pela fé dos crentes no Senhor Jesus Cristo e pela obediência à Palavra de Deus. Isto não acontece com nada mais no mundo, a não ser com a Igreja. É realmente um milagre bonito nós vermos como a Igreja funciona, com altos e baixos,
com percalços, com lutas, com provas, como diz aquele hino que os irmãos com certeza conhecem, quer nas lutas, quer nas provas, a Igreja segue caminhando. É algo extraordinário, realmente, a Igreja do Senhor. Estão aqui a dizer, se eu quiser, não é que eu queira, mas uma vez que já me deram essa possibilidade, eu vou aceitar. Realmente, e lutas e provas e percalços e novos acontecimentos. Ninguém esperava que este ano as igrejas tivessem que cerrar as portas dos salões. Penso que ninguém previa isso por causa do acontecimento que teve lugar, a pandemia que ainda está a incomodar muito as pessoas. Mas, ainda assim, a Igreja prosseguiu. Creio que os irmãos sempre se esforçaram para, e tive algumas notícias, para continuar de volta da Palavra de Deus. Eu tenho até testemunhos de alguns pastores, não poucos, vários pastores que disseram que nunca trabalharam tanto quanto neste tempo de pandemia. Alguns disponibilizaram-se para fazer todos os dias um devocional, uns gravaram através de internet, de Facebook, de outros canais, gravavam para transmitir aos crentes, coisa que não faziam antes. Então, apesar de todos nós podermos ter um olhar com algumas diferenças em relação às dificuldades e à situação que estamos a viver, uma coisa nós temos que ter a certeza: a Igreja não para. Porque a Igreja não é um organismo comandado pelos homens, é um organismo comandado por Deus. A Igreja é de Jesus Cristo, foi Ele que a fundou, Ele é que a comanda, Ele é que comanda a vida de cada um de nós. É o grupo dos remidos, cada um em comunhão com o seu Deus e todos juntos em comunhão com Deus e uns com os outros. Esta é a beleza, a graça da Igreja. Não para nem parará até ao dia de Cristo. Não é? Por isso o apóstolo Paulo, quando escrevia aos Filipenses, dizia aquele texto tão conhecido que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Até ao dia de Cristo Jesus a Igreja vai militar, até triunfar, até ser a Igreja finalmente triunfar. Isto é muito bom, realmente. E nós devemos olhar para estes tempos, não como tempos de escassez, não como tempos de tormenta, mas como tempos de novas oportunidades. Novas oportunidades. Neste momento, nós assistimos, por exemplo, podemos fazer os cultos e estão a ser alguns gravados para depois, posteriormente, serem vistos. Os cultos em direto estão agora em quase todas as igrejas. Na Igreja da Marinha Grande, todos os domingos transmitimos o culto em direto, e eu já pude ver algumas vezes na página do Facebook, enquanto tivemos cerca de 50 pessoas no salão da igreja, 100 e tal pessoas passaram por aquela página e, de uma forma ou de outra, tiveram contacto com o culto. São novas, são tempos novos, mas as dificuldades o Senhor transforma-as em oportunidades. Não se esqueçam que a Igreja começou a crescer em meio a uma grande perseguição, que está lá relatado em Atos, no capítulo 8, versículo 1. Uma grande perseguição, os crentes espalharam-se a partir dali, e então a Igreja pôde partilhar onde ela estava. Em termos de texto, eu não escolhi nada em particular para vos trazer. Escolhi sim um texto, inclusive, que eu, há umas semanas atrás, preguei na Igreja Batista da Marinha Grande, porque eu creio que a palavra é viva, a palavra é que fala, e por vezes nós angustiamos muito a procurar o que é que eu devo dizer, o que é que eu devo dizer, o que é que eu devo dizer. Prega a palavra. Então, venho trazer-vos um texto bem conhecido. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus,
capítulo 28. Iremos ler o capítulo inteiro, demora cerca de 2 minutos e meio, talvez 3, a ler um capítulo inteiro destes 20 versículos. Demora pouquinho tempo, parece muito, mas eu ainda vou ler um pouquinho mais. Vou ler no capítulo 27, a partir do versículo 62, e falar em meio a que cenário é que Jesus Cristo comissionou a sua igreja. Qual era o cenário por detrás do mandamento de Jesus? E depois também realçar também em que é que consistia a ordem de Jesus. Então nós vamos ler capítulo 27, a partir do versículo 62 até ao final do capítulo 28. Diz assim: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembrando-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será então o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí temos uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, lhe dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É assim como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, sustentador, nosso Salvador, nós te louvamos pela tua palavra, nós lemos, pedimos a unção do teu Espírito Santo, que nos guie através do estudo, Senhor, que temos para hoje. Queremos te pedir e agradecer todas as bênçãos que recebemos vindas de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, é sobre a grande comissão conhecida este
texto, do versículo 18 ao versículo 20, é conhecido como a grande comissão do Senhor. É sobre isso que eu quero falar um pouco, pegando um pouco nos acontecimentos que se passaram um pouquinho antes, que de certa forma foram narrados e estão narrados na Palavra de Deus, também para nos fazerem pensar qual era o ambiente no qual Jesus deu esta ordem e a quem é que ele deu esta ordem. E a ordem que nós conhecemos, não é? Ir fazer discípulos de todas as nações ou de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Aqui nós vemos a ordem de Jesus expressa podemos dividir aqui em três responsabilidades da Igreja. E assim, quando falo da Igreja, falo com certeza dos crentes em particular e dos crentes como comunidade, Igreja, como grupo reunido para trabalhar em prol deste objetivo que Jesus nos deixa aqui. Primeiro é a missão permanente que a Igreja deve ter. A Igreja deve estar em missão permanente. Nós não precisamos de ser especialistas em grego para pesquisar nos comentários e até ver em comentadores do próprio grego que esta expressão id é um particípio que significa enquanto vocês estão a viver, enquanto estão indo. No Brasil usa-se muito esta expressão, penso que é um gerúndio, indo. Enquanto vocês estão indo, devem fazer isso. A missão não é uma coisa estanque, uma coisa para ser feita num determinado momento. Não é, pastor Elídio Guarda, senão, quando esta igreja foi fundada, tinha sido fundada e acabou aí. Mas não, a igreja foi trazendo, o Senhor foi trazendo até si, até à igreja, aqueles que se haviam de salvar e para tomarem parte do corpo de Cristo e prosseguir sempre para toda a vida, até quando? Até quando é que a igreja deve militar, trabalhar, estar envolvida, estar motivada, não baixar os braços? É até quando? Até à vinda do Senhor Jesus, até ao fim dos séculos. Está aqui também nos textos. Então, é uma missão permanente, não termina apesar das circunstâncias. Eu escutei vários irmãos e recordo-me de uma irmã da Igreja da Marinha Grande dizer ai, irmãos, nós agora, e com as lágrimas nos olhos, o que é que vai ser de nós? Estávamos ali em março, na altura de março, o que é que vai ser de nós? A igreja vai acabar, o que é que vai acontecer? E a deixar que a ansiedade se apoderasse do coração. E claro que nós temos sentimentos, não somos feitos de pedra. Temos sentimentos, amamos a igreja, amamos a comunhão com os irmãos, mas o que é que vai ser? E o que aconteceu foi que a igreja nunca parou, de formas diferentes. Nós ainda ansiamos pelos salões cheios. Noutra altura, outra irmã partilhava com a minha esposa, dizer, ai, o pastor agora vai-se embora e o que é que vai ser de nós? Quando o pastor Joaquim, também em meados de março, no início de março, anunciou que tinha aceitado o convite de outra igreja. A igreja é do Senhor. Os crentes continuarão a trabalhar com aqueles que o Senhor reunir em determinado lugar para fazer a obra naquele determinado lugar. Portanto, não é algo que vai ficar parado. Não é a minha avó muitas vezes mandava-me ir ao pão. Vai ao pão, assim que eu fosse buscar o pão e trouxesse o pão a casa, estava a minha missão completa, pelo menos daquele dia, e esperava por outra. Vai fazer isto, vai fazer aquilo. Enquanto há fôlego, não diz assim o salmista no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Significa que enquanto a igreja tem fôlego, tem pessoas,
este organismo vivo, feito por pessoas redimidas por Jesus, então estaremos a militar, estaremos envolvidos na obra. E envolvidos em que obra? Diz aqui Jesus que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam como a Trindade, toda ela, em conjunto, coopera para o crescimento da Igreja. Não é o homem que fala, não é o pastor que convence as pessoas do pecado, não é nenhuma pessoa tem poder para converter outra, é Deus na sua pessoa. É a Trindade que tem este poder. Foi a Trindade, Deus que missionou, o Filho veio, completou a obra da nossa redenção, voltou para o Pai, tal como prometeu. Envoo-vos, não vos deixarei órfãos. Enviou o seu Espírito Santo para conduzir a Igreja. Então, devemos estar envolvidos nesta obra que é fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a forma por meio da qual todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador se integra na sua Igreja e dá, através do batismo, o testemunho público da sua fé. Assim como Jesus se identificou com a humanidade pecadora através do seu batismo, todo aquele que nele crê é chamado a se identificar com ele e com o seu povo através do batismo. O batismo, escusado seria dizer, não carrega nenhum ato santificador, não é nenhum sacramento. É sim o símbolo da incorporação na fé cristã. E enquanto nós militamos, devemos estar a pregar o Evangelho para que outras pessoas tenham a oportunidade. E ainda ontem, enquanto estudávamos, também por meio da internet com os jovens, temos um tempo de estudo semanal da Palavra de Deus, e nós pudemos ontem estar em torno da carta aos Romanos e reparávamos naquele texto que diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, é necessário que a Igreja milite, pregando o Evangelho, porque noutra passagem, antes de Jesus ascender aos céus, disse: ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Para quê? Para que depois Deus faça a obra que só Ele pode fazer. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Portanto, esta é a missão da Igreja: continuar enquanto respira. Estamos todos a respirar, existe Igreja, e não tenham medo de não podermos ter grandes ajuntamentos. O próprio Jesus disse: onde estiverem quantos? 2 ou 3. Vejam, pode vir a ser que cheguemos a uma situação desta. Mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí Ele estará a abençoar. Não tenhamos medo, que o Senhor cuida da sua Igreja, o Senhor está a cuidar. Mantenhamos alegria no serviço, alegria, sejamos prestáveis para continuar a colaborar com a Igreja. Não baixemos os braços em meio às circunstâncias. Eu já lá vou às circunstâncias, eu estou a começar do fim para o início. Na Igreja da Marinha Grande comecei de outra forma, aqui optei por começar assim. Foi agora fruto do desenrolar da narrativa. Então, movimento constante, missão permanente, pregando o Evangelho para que o Senhor possa tocar nos corações e mais pessoas cheguem ao arrependimento, para depois a Igreja fazer outra coisa que lhe compete: batizando-os, incorporar os novos crentes na Igreja, na vida da Igreja. Eu falei aqui um pouco sobre o batismo. Este é um convite que a Igreja faz a todos os que ouvem a palavra do Evangelho. O convite, a oportunidade para testemunharem a sua fé em Jesus. Pela fé eu recebo a Cristo, através do batismo eu me identifico com Ele e com a sua Igreja.
Então, este é uma das formas como a Igreja deve militar. Missão permanente, pregando o Evangelho, incorporando os novos crentes que o Senhor vai trazendo até à Igreja através do batismo e ensino contínuo. Como o fazem aqui? Penso que estavam algumas classes da escola dominical a decorrer. Quais eram? Eram os primários e os adolescentes. E aqui os jovens adultos. Então, o ensino contínuo, algo que não deve faltar. O ministério constante da Igreja, pregando o Evangelho de Cristo, incorporando os novos crentes na Igreja, dando oportunidades de serviço, conforme eles vão mostrando a sua obediência, porque muitas vezes ouvimos e também pensamos nisso, como homens que somos. Eu não sei bem o que é que eu hei de fazer. Ainda ontem uma jovem dizia isto: eu ainda sou muito jovem, já está aí na universidade. Eu sou muito jovem, ainda não tenho muito conhecimento da Bíblia. Eu, antes de fazer alguma coisa para a Igreja, vou precisar ainda de ter um bocadinho mais de conhecimento. E nós no estudo estávamos a partilhar. O primeiro passo é a obediência, o desejo de servir, porque vamos lá já ver atrás, daqui a pouco, porquê. Não fiquem à espera da perfeição, porque senão perdem o tempo. O tempo passa, não têm o tempo bem aproveitado assim. E ensino contínuo. Todo o Filho de Deus está sempre a ser transformado pela Palavra de Deus, e por isso é imperativo que esta Palavra continue a ser ensinada sempre. Jesus disse: integrem-nos na vida da Igreja, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinam-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O propósito não é intelectual, mas sim que todos nós vivamos alinhados com a vontade de Deus. E essa vontade não é vontade de homem nenhum. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 12:2, né? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A ordem é fazer discípulos, pregando o Evangelho de Cristo, incorporando os novos crentes na vida da Igreja através do batismo e discipulando os novos crentes, como a Igreja o faz, pelas classes, com escolas bíblicas adequadas às diversas idades, e ensinando a Palavra de Deus continuamente. Mas debaixo de que cenário? Um cenário que, para muitas pessoas, para muitos homens, com os olhos, sem os olhos da fé, teria o fim à vista. O cenário era que havia uma mentira espalhada, que se estava a espalhar, e diz aqui no versículo 15 do capítulo 28, que esta versão, esta mentira dos judeus, dos sacerdotes, divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Nós vemos aqui um contraste entre a angústia dos incrédulos e a alegria e a esperança que move os crentes. As mulheres que foram ao sepulcro procurar o corpo, para tratar do corpo, como era hábito na altura, não encontraram o corpo morto de Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado, e elas então encheram-se tanto de espanto, mas diz aqui o texto que elas, cheias de grande alegria, percorreram a anunciá-lo. Este deve ser o mover do coração de todos os crentes, uma grande alegria, porque nós não servimos a um Deus que não tem poder, servimos a um Deus, a um Senhor que tem toda a autoridade. Por isso Jesus disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É debaixo desta autoridade de Jesus Cristo, o
próprio Deus na pessoa do seu Filho que nós estamos. Não estamos debaixo da autoridade de uma outra pessoa qualquer. No meu trabalho, todas as semanas, eu recebo ordens de quem não tem autoridade para me dar ordens. E às vezes fico a pensar, mas quem te disse para... Ou pergunto, quem é que te disse para vires falar comigo para eu fazer isso? É preciso fazer. Não, mas nós precisamos de seguir um padrão. Eu estou debaixo da autoridade de tal pessoa e tal pessoa. Tenho que seguir, às vezes tenho que seguir folhas, não é? Tem que haver uma requisição de um trabalho, de um problema, a apresentar o problema, para depois nós irmos. Nós estamos debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder e toda a autoridade e provou ressuscitando dentre os mortos. E esta era a realidade em que Jesus tinha. A base da nossa tarefa é a total autoridade de Jesus. Não é a autoridade de nenhum homem, de nenhuma pessoa. Ninguém tem autoridade diante da Igreja, sob a Igreja de Jesus, porque a Igreja é dele e ele é que tem autoridade. Esta é a beleza do Evangelho. Nós somos guiados pela autoridade do Senhor. Estas mulheres estavam cheias de alegria. Por outro lado, havia pessoas que estavam em angústia, que estavam em desespero. E eu li o final do capítulo 27 por causa disso, porque anuncia já este homem, este embusteiro, diziam alguns, este embusteiro diz que vai ressuscitar. Olha que grande ameaça se nos dissessem alguém que, olha, vou ressuscitar, nós pensaríamos assim, só se fores Deus, porque só Deus é que tem poder sobre a vida. Ou então tínhamos como alguém que não estava bem da sua mentalidade, não ligávamos a isso. Mas eles tomaram precaução, pediram guarda para o sepulcro, com cuidado não viessem os discípulos, ou talvez não houvesse na sua consciência alguma coisa a dizer que realmente havia algo de verdade nas palavras daquele homem que eles chamaram embusteiro. Esta é uma certeza, que vai haver sempre um contraste entre a alegria dos crentes e a angústia dos incrédulos. Vão sempre tentar desfazer a obra que o Senhor nos entregou. Não pensem que vai ser fácil, que vai haver facilidades. Venha o momento que vier. A realidade em que Jesus entregou esta obra foi esta. Havia uma mentira espalhada para tentar calar as pessoas. Havia ameaças de morte a começarem a ser dadas aos discípulos de Jesus. Nós, ao acompanharmos a leitura de Atos dos Apóstolos, nós vemos como alguns discípulos deram a vida pelo Evangelho e como havia ameaças de morte em relação à Igreja, àquele novo movimento, a Igreja de Cristo que estava a crescer e o Evangelho estava a ser pregado. O nome de Jesus, o único sob o qual nós devemos ser salvos, estava a ser pregado. E vemos o contraste e que é uma coisa real. Não pensemos que vai haver dificuldades, não pensemos que vai haver bonança de perseguição, não pensemos que não vai continuar a haver mentira e tentativa de descredibilizar o Evangelho de Jesus e a obra de Cristo. Vai sempre haver. Essa é uma realidade. Era na altura e é ainda hoje. Quantas vezes somos ridicularizados, quantas vezes não têm a nossa palavra em conta. Se o tivessem, se calhar o salão estaria mais cheio, não é? Quando pode, eu penso que está até bastante bem composto para os tempos. Esta é uma das realidades. Não vai cessar a mentira, tentativa de descredibilizar o Evangelho que nós pregamos, que nos alcançou o coração e pelo qual nós militamos. Mas Jesus Cristo não disse assim: bom, o ambiente não está favorável. O melhor é, vamos aqui aguardar um momento para ver que haja, para ver se o ambiente vai se tornar um bocadinho mais favorável, se esta mentira é dissipada. Não. É debaixo deste ambiente que o Senhor Jesus
comissiona a sua igreja. E outra realidade também aqui presente, que Mateus relatou. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esta é outra realidade que vai sempre existir nas igrejas. A realidade da dúvida. Diz aqui que eram os 11. Judas Iscariotes já não estava com eles, e estavam os 11 discípulos, as pessoas que tinham privado mais de perto com Jesus, as pessoas que tinham visto, porventura, mais milagres do que todos os outros, que tinham visto a forma sobrenatural como Jesus acalmava, mandava acalmar com a sua palavra uma tempestade, como Jesus com a sua palavra dava vida a pessoas como deu a Lázaro e a outra menina, como Jesus curava enfermidades que não tinham cura. E estas pessoas haviam, diz aqui o Mateus, que alguns adoraram, mas outros duvidaram. Realmente é a realidade da dúvida. E Jesus podia ter mais uma vez um pensamento. Estes homens não estão preparados para esta grande missão que eu lhes vou dar. Estão aqui alguns, podemos imaginar, metade dos 11, não pode haver metade de 11, que é 5,5, mas pronto, eu vou me inclinar para a maioria a duvidar. 6 para 5, pronto. 6 para 5 ou 5 para 6, tanto faz. Alguns deles duvidaram. Jesus podia pensar assim: tal pessoa, e agora podemos fazer o exercício. Coloquem na vossa mente o vosso nome. Eu não estou preparado para a obra, é grande demais. Jesus podia ter dito: bom, eles não estão preparados. Mas não, é debaixo da realidade daquilo que nós somos. Pessoas frágeis, com dificuldades, com necessidade de aprendizagem constante, com necessidade de nos fortalecermos por vezes, quantas vezes até aqueles que parecem mais fortes, mais audazes, dentro do coração e das suas entranhas não corre aquela angústia e um temor. Porquê? Porque a Igreja anuncia um poder que não é dela. Como Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, não é o poder dos homens. Havia de facto dúvidas, e isto vai continuar a haver. Mas é com estas pessoas, uns cheios de dúvidas, outros talvez não tanto, e nós reparemos e podemos pensar e fazer aqui algum pensamento. Por exemplo, Pedro era aquele que tinha sempre toda a iniciativa, toda a força, todas as certezas, e a certa altura ele também teve dúvidas, também tremeram as pernas, também. E não era por causa disso que ele não estava apto para iniciar isso. Aprova Deus dar esta tarefa a homens simples, a homens de carne e osso, com sentimentos, com dúvidas, com momentos em que nós nos sentamos e pensamos: tantos anos a trabalhar, tantos anos a labutar, e a Igreja parece que não descansa, tem sempre períodos de depressão, uso esta expressão, períodos de mais fraqueza, períodos de lá vamos nós voltar ao mesmo. Quantas vezes nós pensamos nisto? O poder é de Deus. E nós temos a certeza, a base que nós temos é a autoridade do Senhor que nos comissiona. E temos também e essa também é uma certeza que nós devemos ter: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O Senhor nunca abandonou a sua Igreja, antes entregou-se por ela, nem nunca vai abandonar a sua Igreja. Nós nunca vamos estar desamparados, sozinhos. O medo não nos vai possuir de tal maneira que nós não continuemos militando por este Evangelho que já nos alcançou. Sejam quais forem as condições.
Vai haver dúvidas? Vai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu nos salvaste, tu nos deste esta tarefa que é grande demais para nós, mas esta tarefa tem a ver com aquilo que tu és, com a tua grandeza e não com a nossa pequenez. Por isso nós dependemos de ti, Senhor. Nós dependemos daquele que ressuscitou dos mortos, daquele que é o autor da vida e tem poder sobre a própria morte, que não o pode conter. E é no poder do Senhor que nós continuamos, Senhor, militando, continuamos perseverando, apesar de todas as dificuldades. Ser com esta igreja, com cada um dos que aqui estão, Senhor, ser também com aqueles que não podem aqui estar conosco, abençoa cada um, fortalece aqueles que podem estar mais desanimados na fé, Senhor, dá-lhes vigor, o ânimo e a certeza realmente que eles não prestam contas a homens, mas prestam contas a Ti, Senhor, que és o Senhor Deus e o seu Senhor e queres ser o seu Salvador também. Obrigado por este momento, conduz a cada um de nós até às nossas casas em bem e continua, Senhor, a ser engrandecido na nossa vida e através da nossa vida. Por onde quer que andemos, com ânimo, com alegria, partilhemos esta fé que Tu colocaste no nosso coração. Louvamos-Te e agradecemos por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.